Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num daqueles dilemas que, olha, dão um nó no cérebro. Sabe quando você olha para uma situação e alguma coisa dentro de você grita que aquilo tá errado? Mas aí quando você tenta explicar o porquê com lógica, parece que os argumentos escapam. É exatamente nesse território que a gente vai entrar hoje, o da repugnância moral. E para guiar nossa conversa, a gente tem um trecho de um debate filosófico do Michael Sandel, que é mestre em criar esses cenários. A situação é a seguinte: imagina um povo inuit, lá no Ártico. Eles têm permissão para caçar um número limitado de morsas por ano. É algo tradicional para subsistência. Aí, eles recebem uma proposta: vender uma dessas autorizações de caça para um caçador de troféus, um cara com grana. O resultado, no fim, é o mesmo, né? Uma morsa a menos. A grande pergunta é: se o resultado é idêntico, a ação é moralmente aceitável? E essa pergunta é a isca perfeita, porque ela joga na nossa cara um conflito central da ética. A moralidade de uma ação está só na consequência dela, sabe, no resultado final. Ou será que a intenção, o porquê de alguém fazer algo também conta? O que a gente vai ver é justamente esse embate. O embate entre a matemática fria das consequências e essa intuição forte de que tem algo muito esquisito aí. Certo. Então vamos desembrulhar isso. No debate, a primeira a falar é uma participante chamada Emily, e ela vai direto na jugular do argumento mais pragmático. Para ela, a conta é simples. Ela diz tipo, o número de morsas mortas é o mesmo. Ponto. Não importa quem puxa o gatilho, se é o caçador inuit ou o milionário. Para a população de morsas, a matemática não muda. Exato. É uma linha de raciocínio que a gente pode chamar de consequencialista. É uma forma de ver o mundo bem direta. Para um consequencialista, você esquece a intenção, a vontade e olha só para a foto final. O mundo ficou melhor ou pior. Se a consequência é neutra, como a Emily sugere, ou até positiva, afinal, o povo inuit ganha um dinheiro que pode ajudar a comunidade, certo? Então, por essa lógica, a ação seria permissível. Peraí, mas isso não parece um pouco robótico? Quer dizer que se a intenção de alguém for a pior possível, mas por sorte o resultado for bom, a ação é moral? Isso não dá um curto-circuito no cérebro da gente? É uma lógica que faz sentido no papel, mas parece que ignora uma parte enorme do que nos faz humanos. Causa. E esse é o principal ponto de crítica a um consequencialismo puro. É a mesma lógica por trás do famoso dilema do bonde, né? Onde se discute se é válido sacrificar uma pessoa para salvar 5. O foco é puramente no resultado numérico, ignorando o ato em si de ativamente escolher matar alguém. O argumento da Emily nesse primeiro momento é esse. Vamos focar na planilha. Saldo de morsas, menos uma. Saldo financeiro, mais X. Fim da discussão. Ela até adiciona que parte do animal ainda seria aproveitada pela comunidade para reforçar que o desperdício não é total. Entendi. Então ela constrói essa fortaleza de lógica, de pragmatismo, mas ela não para aí, né? Ela adiciona uma outra camada que leva a discussão para um lado bem contemporâneo, a lógica de mercado. Ela basicamente diz que a permissão de caça é um ativo. Os inuits perceberam que tinham algo de valor e decidiram monetizar. A frase dela é bem direta. Em vez de eu apertar o gatilho, posso vender isso para outra pessoa. E aí a gente entra num vespeiro. Porque essa ideia de que tudo que tem valor pode e talvez deva ser transformado em mercadoria, bom, é o motor do nosso mundo. A permissão de caça que originalmente tem um propósito cultural, de subsistência, de repente vira um produto financeiro. É um ativo. É uma otimização de recursos na cabeça dela. Tipo, temos essa permissão, podemos usar e conseguir o valor X, que é a carne, ou podemos vender, conseguir o valor Y em dinheiro, que talvez seja maior, e ainda pegar uma parte da carne. Economicamente, parece uma jogada inteligente, mas a sensação de estranheza continua, né? Continua. Continua porque isso levanta uma questão fundamental que vai muito além da morsa. Quais são os limites do mercado? Existe algo que o dinheiro não deveria poder comprar? A gente vê esse debate em todo lugar.
É ok pagar alguém para guardar seu lugar na fila de um show? E se for para comprar um remédio revender mais caro? É ok vender o direito de poluir? Exato. A partir do momento em que você bota um preço em algo, o significado daquilo muda. Uma multa por excesso de velocidade não é mais uma punição, vira uma taxa para quem pode pagar para correr. Um pedido de desculpas comprado não tem o mesmo valor. Ao vender a caça da morsa, ela deixa de ser um ato de subsistência e vira, sei lá, entretenimento de luxo. A natureza do ato se transforma. Precisamente. A mercantilização não é neutra. Ela carrega valores. O mercado não só aloca bens, ele expressa e promove certas atitudes em relação àqueles bens. E é exatamente essa mudança de significado, essa ferida na natureza do ato, que o Michael Sandel, o mediador, vai explorar. E essa é a virada genial da conversa, porque o Sandel não ataca a lógica econômica da Emily, nem o cálculo das consequências. Ele faz uma pergunta simples, quase ingênua. Mas por que você acha que alguém pagaria por isso? Ele muda o foco do o quê para o porquê. E é aí que a fortaleza de lógica da Emily começa a desmoronar. É um momento chave, porque a resposta dela é brutalmente honesta. Ela diz: eu imagino que a razão seja que talvez haja um certo entusiasmo associado ao ato de atirar em um animal em perigo de extinção. E no segundo seguinte, ela mesma julga essa motivação, o que para mim é repugnante. Uau! Então, a mesma pessoa que montou um argumento super racional, quase de planilha, ela admite que sente nojo da motivação por trás da transação que ela acabou de defender. Essa contradição é o coração de tudo, não é? Ela aprova a transação, mas despreza o comprador. É o coração de tudo, porque é aqui que a gente vê o limite do consequencialismo. A fonte da repugnância dela não era o resultado, a morsa morta. Ela já tinha deixado claro que isso aconteceria de qualquer forma. A fonte da repugnância é a intenção, é o caráter do caçador de troféus. É a ideia de que um ser humano possa sentir entusiasmo, prazer, em tirar a vida de um animal ameaçado, por esporte. Então o problema não é o que acontece com a morsa, mas o que a ação diz sobre o ser humano que a pratica. É uma repulsa não ao ato em si, mas ao tipo de pessoa que se deleita com esse ato. É isso que nos perturba. Exatamente. Alguns filósofos chamam isso de a sabedoria da repugnância. A ideia é que esse sentimento visceral de repulsa não é só uma emoção irracional que a gente deveria ignorar. Muitas vezes ele funciona como um alarme moral. É uma intuição profunda de que algo fundamental está sendo violado, mesmo que a gente não consiga colocar isso num argumento lógico, bonitinho na hora. Pode ser a violação de um certo respeito pela vida ou da decência de não transformar a morte em espetáculo. Faz todo sentido. É um alarme que soa e diz: cuidado, a matemática pode até fechar, mas a humanidade aqui está em déficit. Mas aí vem o segundo nó na cabeça. Porque a Emily, logo depois de dizer que acha a motivação repugnante, ela dá um passo para trás. Ela diz: quem sou eu para dizer a outra pessoa que isso é algo que ela não deveria ser capaz de fazer? E esse é o dilema final que nos tira da filosofia moral e nos joga no meio da filosofia política. Ela consegue sustentar duas ideias que parecem opostas ao mesmo tempo. Primeiro, o que esse caçador quer fazer é moralmente repulsivo para mim. Segundo, mas ele deveria ter a liberdade de fazer isso, já que o dano final é o mesmo. Ela faz um julgamento moral privado fortíssimo, mas se recusa a transformar esse julgamento numa regra pública, numa proibição. Por quê? É medo de ser autoritária, de impor a própria moralidade aos outros. Em grande parte, sim. A hesitação dela reflete um valor muito presente em sociedades liberais, pluralistas como as nossas: a tolerância. A ideia de que para a gente conviver em paz, a gente precisa aceitar que as pessoas têm valores e concepções de vida boa diferentes. A atitude dela é: eu tenho o meu julgamento, você tem o seu. Desde que você não cause um dano claro e adicional. E aqui, segundo a lógica dela, não há. A sociedade não deveria intervir. Só que isso cria um paradoxo muito desconfortável, que é o que o Sandel aponta no final. Ele resume a posição dela. Você não quer impor esse julgamento aos outros, mas você considera isso repugnante. Ele não dá a resposta, só deixa o paradoxo brilhando ali no centro do palco.
É o paradoxo de achar algo profundamente errado, mas ao mesmo tempo defender o direito de que aquilo aconteça. E a gente vê esse mesmo paradoxo em inúmeros debates hoje em dia. Pense na discussão sobre discurso de ódio. Muita gente diz: eu acho que essa pessoa está dizendo abominável, repugnante, mas ela tem o direito à liberdade de expressão. Ou em certas práticas de mercado. Acho imoral cobrar juros exorbitantes de alguém desesperado, mas é um contrato entre adultos. Essa tensão entre nosso senso de decência e nosso compromisso com a liberdade é uma das marcas do nosso tempo. Ok, então resumindo nossa jornada aqui. A gente começou com um cenário que parecia simples, a venda de uma licença de caça. Partimos de uma análise fria, quase matemática, baseada em consequências e na lógica de mercado. O resultado é o mesmo. A comunidade ganha dinheiro, parece eficiente. Isso. Mas então, essa lógica bateu de frente com uma intuição moral poderosa, um sentimento de repugnância. E a gente descobriu que essa repugnância não vinha do resultado, mas da intenção, do caráter revelado pelo ato de sentir prazer em matar por esporte. E por fim, vimos como esse conflito interno leva a um dilema social maior, sobre os limites da nossa tolerância e quando o nosso julgamento privado deve virar lei. Exatamente. A conversa foi do pragmático ao emocional e terminou no político. E, sabe, para a gente terminar, eu queria deixar um pensamento final. Uma provocação que vai um pouco além do que foi discutido. O debate foca muito nas motivações, né? A do vendedor, o povo inuit, e a do comprador, o caçador de troféus. Mas e se a gente olhasse para o produto em si? O que está sendo negociado? O ato de matar um animal ameaçado por esporte. Quando a gente aceita o argumento do resultado é o mesmo e permite que essa transação aconteça, será que não estamos sutilmente corroendo o nosso entendimento coletivo sobre o significado desse ato? Ao transformar a caça de um animal em perigo numa mercadoria, num ativo de luxo, nós, como sociedade, não estamos mudando o status simbólico desse ato. Ele deixa de ser algo talvez intrinsecamente desrespeitoso ou trágico e passa a ser só mais um serviço no catálogo de experiências para os ricos. Essa mudança de significado, essa normalização através do mercado, pode ter consequências culturais e éticas muito mais amplas do que a morte de uma única morsa. Pode acabar mudando os valores que a gente passa para as próximas gerações sobre nosso lugar no mundo e nossa relação com a natureza.